E bora para mais um Série Exames. Bom, é o seguinte, gente, voltei aqui para falar com vocês, né? E ao mesmo tempo eu gostaria que vocês curtissem esse vídeo e também, né, se inscrever aqui no canal. Bom, é o seguinte, gente, o tema de hoje é um tema até que interessante, né? É um tema que ao mesmo tempo que eu pensei muito sobre ele, né? E falar aí de uma franquia que teve sua estreia em 2009, por incrível que pareça, né? E essa estreia, gente, foi marcada por muitas coisas, né? Porque ao mesmo tempo é um filme que conseguiu trazer uma tecnologia totalmente diferente aí para os filmes, né? E o nome desse filme, né, se chama Avatar, que é dirigido pelo James Cameron. E o James Cameron, gente, ele é o cara que dirigiu Titanic, que teve várias indicações ao Oscar. E assim, gente, falar de Avatar é falar de como a tecnologia cresceu muito, né? Porque assim, esse filme eu vi com a minha mãe, né? A gente foi pro cinema, até então as pessoas estavam em dúvida a respeito desse filme. Só que ao mesmo tempo é um filme muito interessante que fala de uma população que é, né, os Na'vi, e também fala do mundo de Pandora. Existe ali, né, os Na'vi, eles tentam preservar o meio ambiente, né? E ao mesmo tempo, gente, o que você percebe nisso? Você percebe que os seres humanos, eles foram para esse planeta para meio que explorar os recursos desse planeta, né? E, gente, o filme é um filme muito interessante, é um filme que vale muito a pena ver e rever, né? Porque, assim, na época que esse filme teve a sua estreia, ao mesmo tempo era feito pela Fox, e naquela época, gente, a Fox não tinha sido comprada pela Disney, e ao mesmo tempo esse filme teve aí indicações ao Oscar, e todo mundo ficou meio que vidrado com esse filme, porque é um filme totalmente diferente daquilo que a gente percebeu. Por quê? É um filme que trouxe uma tecnologia 3D bem mais feita, né? Uma tecnologia bem mais interessante. É lógico que na época já existia, né, os cinemas 3D, que você ia lá, colocava o óculos e por aí vai. Só que ao mesmo tempo esse filme conseguiu usar a tecnologia 3D, né? E lógico, depois desse filme a gente fica com o pezinho atrás com outros filmes que usam a tecnologia 3D. É lógico que a tecnologia 3D é muito bem executada em alguns filmes, ou não, vai depender do filme em si. Só que o filme Avatar, ele trouxe algo diferente, ele trouxe uma abertura diferenciada, porque você via os detalhes dos personagens na tecnologia 3D, né, que você ia lá e o filme era totalmente 3D, e é lógico, né, que depois da tecnologia 3D veio aí o IMAX, veio depois o 4D, enfim. Só que ao mesmo tempo, o filme do Avatar, ele é um filme muito bem feito, com uma tecnologia muito bem, assim, bem feita, uma tecnologia maravilhosa. E o James Cameron, ele tem ali, né, a sua preparação em dirigir um filme que tem a Zoe Saldana que hoje é uma atriz muito conceituada em Hollywood, né, o Sam Worthington também, que hoje é um ator muito conceituado em Hollywood, e por incrível que pareça, quando eles fizeram o primeiro filme, eles tinham uma idade diferente, e hoje eles já têm por volta de seus 40, 50 anos, né? Então, para você ter uma ideia, o James Cameron, ele é um ótimo diretor, ele é um ótimo produtor, e quando ele decidiu fazer o filme Avatar, trazer uma tecnologia, né, para os cinemas, é lógico, os cinemas já tinham o 3D, mas trazer um olho mais assim aprofundado, de você entender o porquê que esse filme é muito bem feito. Lembrando, gente, o primeiro Avatar, ele tem por volta aí, né, de 2 horas a 3 horas de filme, né, e quando teve o segundo filme também 2 horas a 3 horas, e assim, gente, depois da compra da Disney, da Fox, né, que a Disney foi lá, comprou a Fox e hoje a Disney é dona da Fox, né, dos estúdios Fox, a Disney, ela tá aproveitando muito, né, do filme Avatar, e por incrível que pareça, quando James Cameron decidiu fazer o primeiro filme Avatar, já sabendo que é um filme de uma franquia que tá começando agora e podia muito bem dar alguma coisa errada, né? Porque pode ser que o estúdio não queira, né, continuar a fazer esse filme. A Fox, na época que só era a Fox, decidiu aí, né, falar, não, vamos fazer mais filmes porque deu super certo, as pessoas gostaram muito, porque, gente,
o filme Avatar, na época, trouxe algo diferenciado. Eu entendo que tem aí as discussões do meio ambiente, eu entendo que tem algumas discussões da parte de colonização de planetas, né? E ao mesmo tempo é muito interessante ver a ambição tanto dos habitantes do planeta, que é os Na'vi, e tanto dos seres humanos. Então esse filme tem esse conflito todo de ambição, da parte da inveja. E é lógico, gente, como que o planeta Pandora é um planeta muito grande, então tem vários clãs e por aí vai. E ao mesmo tempo, gente, esse filme foi indicado ao Oscar, Emmy e por aí vai. Só que a gente tem que voltar um pouquinho, né, lá na época, antes de Avatar. É lógico que o filme vou falar um pouco mais de Avatar, mas tem que fazer uma comparação muito interessante, né? Porque teve um filme na época lá de 2000, e não sei se foi 2000 ou 2001, que foi O Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis também trouxe uma quebra de paradigmas para Hollywood. Por quê? O Senhor dos Anéis teve várias indicações ao Oscar, entre 11 a 12 indicações, né? Não vou lembrar aqui muito de bem de cabeça, mas esse filme também teve a sua quebra de paradigma. E é lógico que trouxe atores maravilhosos, o Viggo Mortensen, teve aí o Orlando Bloom, e esse filme, né, feito pelo Peter Jackson, teve a sua quebra de paradigma. É lógico que o filme veio dos livros, né? Não é uma franquia criada do zero, porque o James Cameron, ele criou do zero. Ele teve uma ideia, né? Mas eu já vou falar, não falar, né, gente? Vou voltar depois, daqui a pouquinho, sobre o Avatar, mas falar de Senhor dos Anéis também houve essa quebra de paradigma, porque é um filme que houve muitas indicações ao Oscar e, ao mesmo tempo, as pessoas entenderam muito bem o que podia ter sido feito naquela época, porque o Senhor dos Anéis quebrou ali o paradigma de Hollywood. E voltando para Avatar, e a gente sabe muito bem que o filme Avatar de 2009 fez super sucesso, que eu já tinha falado, aí no meio do caminho a Disney comprou a Fox, e no meio do caminho também a Fox já tinha, né, meio que aprovado a franquia Avatar, né, pro James Cameron continuar a fazer, né, os seus filmes, que seria muito bem o Avatar 2, o 3, o 4 e o 5. Então, James Cameron falou que tem 5 filmes, né, que ele vai fazer sobre o Avatar. É lógico que já lançou o primeiro filme, que é de 2009, depois teve o segundo filme, e esse ano, até o final do ano, vai lançar o terceiro filme, né? E é lógico que a Disney conseguiu, né, trazer a franquia Avatar para eles, porque é uma das maiores franquias da Disney, tirando a Marvel e algumas coisas da Disney, o Avatar é uma das maiores franquias que a Disney tem. E é lógico, se você for lá no parque lá de Orlando, né, lá na Disney de Orlando, você vai ter uma atração do Avatar. Eles construíram, né, uma área do Avatar. Então, assim, gente, o James Cameron, ele é super inteligente em tudo que ele faz. Eu entendo que, poxa, ele podia ter feito outros filmes no meio do caminho. Ele fez outros filmes, só que esse filme, gente, ele é um filme totalmente original dele, escrito por ele. Então, assim, é lógico que ele vai fazer de tudo para que o filme seja muito bem feito, né? E assim, como eu falei, os atores que foram contratados para fazer o primeiro filme, eles tinham uma idade e hoje eles têm outra idade. E por incrível que pareça, gente, se você for pesquisar entrevistas dos atores que participaram tanto do Avatar 1, do Avatar 2 e por aí vai, né? Eles falam que eles acreditam muito no James Cameron, porque ele é um ótimo diretor, ele consegue trazer nuances no set, ele consegue trazer críticas no set, né? Porque o diretor precisa comandar um set de gravação, ele comanda os atores, comanda um monte de gente, só que ao mesmo tempo todos os atores falam que o James Cameron, ele é um ótimo diretor, porque ele conversa com os atores, ele confia nos atores, ele dá suas dicas, ele dá suas críticas, né, sem ter a sua ignorância. Então, os atores confiam muito no James Cameron. E, gente, o James Cameron, em Hollywood, ele é muito respeitado, porque ele é um diretor muito bom. Ele é um produtor muito bom também, né, porque ele fez filmes muito bons. E é lógico que a gente tem que destacar o filme Titanic, que teve o Leonardo DiCaprio, e por aí vai, tem toda uma polêmica desse filme por conta aí, né, de que acontece no filme. É lógico que eu não vou trazer aqui os spoilers, né, do filme Titanic, só que o filme Titanic também trouxe as suas indicações ao Oscar, e ao mesmo tempo, gente, por incrível que pareça, se a gente for pegar James Cameron e Peter Jackson, na época dos anos 2000, o Peter Jackson trouxe algo diferente, trouxe quebras de paradigma, trouxe um filme baseado em livros que as pessoas amam, que é do Tolkien,
certo? E por isso que houve as indicações, né? Lógico que naquela época dos anos 2000, a tecnologia não era tão bem usada, né? Mas o Peter Jackson usou a tecnologia. Ele usou a tecnologia ao seu favor. Ele usou aquilo que dava para usar. E quando a gente chega nos anos de 2009, a gente percebe que a tecnologia mudou demais. O James Cameron foi lá e falou, vou usar essa tecnologia, certo? E lembrando, o James Cameron, ele criou uma câmera para gravar esses filmes. Então, hoje em dia, essa câmera que é usada para gravar, todos os estúdios usam, tá? Então, assim, o James Cameron, ele usou uma câmera, ele criou uma tecnologia para gravar os seus filmes. E outra coisa, gente, o James Cameron sempre fala, o filme Avatar é um filme daquilo que ele sempre sonhou. É um filme de paixão dele. Então é lógico que ele vai fazer de tudo para que esse filme tenha recepções positivas, para que esse filme seja muito bem cuidado. E é lógico que por isso que os atores vão sempre confiar no James Cameron, igualzinho os atores que confiavam em Peter Jackson. Então, se você for prestar atenção, é lógico que existe quebra de paradigma, é muito interessante fazer essa comparação entre os anos que o Senhor dos Anéis teve sua estreia e o ano que Avatar teve sua estreia. É lógico que o filme Avatar é um filme muito bem feito, uma tecnologia muito mais avançada e por isso que demora muito para a sua estreia. E na época do Senhor dos Anéis, tinha tecnologia, mas o Peter Jackson usava o que tinha que usar. Ele tinha que usar, gente. Não tinha muito o que fazer naquela época dos anos 2000, certo? Então, assim, gente, quando você for ver o filme do Avatar, entenda que o James Cameron faz aquele filme para você. Faz aquele filme que ele sempre sonhou em fazer. É lógico, pode ser que esse filme teve aí várias pessoas querendo fazer, né? Ao mesmo tempo, eu entendo que James Cameron, ele meio que apresentou esse filme para muitas pessoas, só que só em 2009 esse filme teve a sua concretização nos cinemas, tá? Então, assim, gente, o filme Avatar e o filme do Senhor dos Anéis, eles têm que ser muito bem analisados, muito bem vistos, porque são filmes distintos que trouxeram algo diferente ali em Hollywood, tá bom? Então é o seguinte, gente, recomendo a você a dar uma pesquisada sobre esses dois filmes, essas duas franquias, né? Senhor dos Anéis e Avatar. Se você não viu uma dessas duas franquias, veja e entenda. Senhor dos Anéis já tem a sua franquia pronta, também tem os livros, e o Avatar ainda está acontecendo a franquia, né? Como falei, até o final desse ano vai ter aí o terceiro filme do Avatar. É lógico que existe uma ansiedade para esse filme, mas lembrando, os filmes do Avatar tem mais ou menos a duração ali entre 2 horas a 3 horas de filme. E o James Cameron, ele já falou, o filme dele tem que ter 3 horas para as pessoas entenderem o que está acontecendo, porque existe um desenvolvimento de personagem, o desenvolvimento de ambiente e o que está acontecendo com cada personagem, tá bom? Então assim, gente, repito, recomendo, dê uma pesquisada, se você não viu uma dessas duas franquias, veja, ou se já viu, reveja, porque são filmes interessantes de ver, rever e analisar, tá bom? E o Séries Antigas por aqui, abraço a todos. Tchau! Um abraço bem apertado e fui, eu tô cansado. Falei demais. Fui!